Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, lembra que na aula anterior a gente ficou com a aula 155 pela metade, que eu ia dividir em duas etapas? Então hoje a gente vai fazer a página 72, que é a página que ficou para ser feita nesta aula. Então estamos na página 72 da apostila 8, continuamos com as dízimas no contexto. Então nós vamos fazer os exercícios mais complicados, mas qualquer dúvida, vocês sabem, eu estou no chat, façam os exercícios adicionais que ajuda bastante na hora de resolver os mais complicados, que é o da aula de hoje, ok? Bora pra aula? Queridos, tudo bem com vocês? Bom, estamos então na continuação da aula 155 da apostila 8, que está lá na página 72, é apenas hoje o exercício 4 e o exercício 5, que vai levar um determinado tempo, porque são exercícios mais longos, então nós vamos fazer com calma. Veja que no exercício 4 ele fala assim, ó, cx menos 0,666 dividido por 4 é igual a 0,2222, qual é o valor do x? Pessoal, é o seguinte, se essa equação do primeiro grau aqui, essa expressão no caso, ela não tivesse dízima periódica, eu já ia fazer o MMC aqui, já ia dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e desenrolar essa minha equação e achar o valor do x, certo? Só que nesse caso, eu tenho dízimas periódicas e tenho duas, eu tenho 0,666, 0,222. Então, antes de eu começar a desenvolver esta equação, eu preciso transformar as duas dízimas periódicas em uma fração desenvolvendo geratriz. Então eu vou pegar esse número e esse número, vou colocar numa outra página, a gente vai resolver a geratriz dos dois, para depois a gente voltar aqui e continuar a nossa equação, tá bom? Vamos lá. Aqui com os dois números que eu tirei de lá da nossa equação, coloquei eles aqui, vamos resolver a geratriz deles. Então, como que eu faço para resolver a geratriz? Transformar isso numa fração. A primeira coisa, simplifique eles. Eu sei que o 0,666 é a mesma coisa que o 0,6 com o pontinho em cima. E, portanto, sabendo que eu tenho apenas os números que estão na dízima periódica, sabendo que eu tenho apenas o 6 e ele repete, não tem ninguém aqui depois da vírgula que não faz parte do período, eu sei que isso aqui é uma dízima periódica simples. O mesmo acontece com o 0,222. Veja que se eu simplificar o número, ele vai virar 0,2 com o pontinho em cima. Da mesma forma que o 0,6, o 0,2 tem um número só depois da vírgula e este número ele repete. Então, aqui uma dízima periódica simples. Reforçando que não precisa ser só um número, pode ser uma sequência numérica, mas que tenha repetência. Estando depois da vírgula, todo mundo tem que repetir na periodicidade. Aí é uma dízima periódica simples. Alguém aqui depois da vírgula não faz parte do período, é dízima periódica composta. Então, como que eu desenvolvo a geratriz desse número? Resolvo a fração desses dois números. Já vou até pôr aqui que geratriz é fração. Vou pôr o traço de fração. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a vírgula do 0,6. Ele vira 0,6, que é a mesma coisa que 6. Agora, vai dividir por quem? Lembrando que quando é dízima periódica simples, é sempre dividido pelo 9. Quantas vezes aparecer a dízima? Aparece apenas o 6, então é por 9. Então, aqui vai ficar 6 nonos. E eu posso ou não simplificar. Se eu for simplificar isso aqui, vai dar 2/3. Eu não vou simplificar, porque eu vou ficar com o mesmo denominador que aqui, tá? Então, veja que aqui no 0,2, se eu tirar a vírgula do número, ele vai ficar 2 nonos. É uma dízima periódica simples. No lugar do 2, que é depois da vírgula, tem um 2 só, eu vou dividir por 9. E na fração de cima, eu consigo simplificar. 2 nonos eu não consigo simplificar, mas 6 nonos sim. Então, eu posso dividir tanto de cima quanto de baixo por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, vou voltar lá na outra, no início do meu problema, e vou simplificar o 0,6666 por 2/3 e o 0,222 por 2 nonos. Vamos lá?
Voltamos aqui no início, então agora eu vou fazer as substituições necessárias. Lembrando que no lugar do 0,666, eu vou colocar 2/3, né? Porque eu simplifiquei. Deixa eu só apagar aqui esse x, que eu coloquei ele embaixo, eu tenho que colocar ele em cima. Então, vamos lá. X menos 2/3, que foi o número que eu consegui simplificar, dividido por 4. Veja que eu coloquei o x em cima porque ele é numerador. Se eu tivesse colocado aqui, o 2/3 eu ia ter que colocar embaixo, já tinha passado o traço de fração maior. Então, por isso eu apaguei e coloquei ele para cima. Igual a 0,2222, que é o 2/9. Veja que, neste caso aqui, ó, eu tenho um número inteiro e uma fração. Todo mundo tem que virar número inteiro. Então, embaixo do x tem 1. E quando eu tenho subtração de duas frações, eu preciso olhar o denominador. Se eles são iguais, eu já subtraio os numeradores. Mas se eles não são iguais, eu preciso fazer MMC. Então, já que eles não são iguais, eu vou fazer o MMC de 1 e 3, que eu sei que é o 3. Então, eu vou passar um traço só e vou fazer divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, vai dar menos 2. Embaixo, 4, eu continuo repetindo. E vou copiar o 2/9 aqui. Veja que eu tenho esta fração sendo dividida por 4. Ou eu separo, pego esta fração e desmembro ela e faço separado, tiro ela a fração de cima, dividindo pela fração de baixo, porque a gente sabe que aqui eu tenho 1 embaixo, ou eu faço arcão-arquinho. Como assim? Esse vezes esse, as extremidades e os dois do meio. Aí eu começo pelas extremidades, olha, 3x menos 2 vezes 1 vai dar 3x menos 2. E 3 vezes 4 vai dar 12. E copio 2/9. Veja que as duas frações virou uma só. E eu tenho, de novo, dois denominadores diferentes. Numa conta de subtração, que se eu passar o 2/9 para lá, ele de positivo vai ficar negativo. Então, eu tenho que resolver MMC. O MMC de 12 e 9, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, 12 e 9. Vou passar um traço e a gente começa dividindo pelos números primos. 12 dá para dividir por 2? Dá. Então, aqui vai dar 6, o 9 não dá, eu vou repetir. Ainda o 6 dá por 2, que vai dar 3, e o 9 eu vou repetir. Agora, os 2 dá por 3. Então, eu vou dividir por 3, aqui vai dar 1 e vai dar 3. E agora, eu vou dividir por 3 de novo, que vai dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, agora, eu vou substituir o 12 e o 9 por 36. Vou pôr aqui, ó, 36 igual a 36. Veja que eu troquei o 12 e o 9 por 36 e vou fazer a regrinha do divide pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. Então, 36 dividido por 12 vai dar 3. E 3 vezes toda essa turma, então, o 3 que deu aqui, eu vou fazer vezes 3x, que vai dar 9x, e vezes 2, que vai dar 6. Agora, 36 dividido por 9 vai dar 4, e 4 vezes 2, 8. Então, agora que eu já arrumei os denominadores, eu posso excluir, arrumei os numeradores, eu posso excluir os denominadores. Eu vou continuar aqui, ó. Então, o que eu vou copiar? Eu vou copiar o 9x menos 6 igual a 8. Agora, é uma equaçãozinha do primeiro grau. Tudo que tem letra fica para um lado e que não tem letra fica para o outro. Então, eu vou pôr o sinal de igual aqui e vou deixar a turma que tem letra para o lado esquerdo e a turma que não tem letra eu vou levar para o lado direito. Quem não tem letra aqui? O menos 6x vai para lá e vai trocar o sinal. Então, o 9x ele vai ficar aqui, o 8 continua lá e o menos 6x passa a ser mais 6. Aí, fazendo a conta do 8 mais 6, eu sei que 8 mais 6 dá 14. Passo o 9 que está multiplicando, dividindo. Então, 14 dividido por 9, eu sei que vai dar 1,5. Achei o valor do x. Bonita essa equação, né? Então, vamos para o próximo exercício e último.
Agora, no exercício 5, veja que eu tenho 0,555, dízima periódica, dízima periódica, dízima periódica, dízima periódica e dízima periódica. Então, eu vou pegar esta dízima, esta e essa, que é a mesma coisa que essa, vou colocar em outra página e vou resolver geratriz primeiro. Vamos lá. Todos os números aqui, veja que eu copiei eles lá da minha equação e vou resolver geratriz. Primeiro, simplifique. Simplificando, 0,5 vai ficar com 0,5 com o pontinho em cima. O 0,333 é 0,3 com o pontinho em cima. Aqui é o 0,4 com o pontinho em cima e aqui é o 0,7 com o pontinho em cima. Veja que é só o 4, o 7, o 3 e o 5 que repete. Portanto, como eu tenho depois da vírgula um número só ou depois da vírgula eu tenho os números todos repetem, é uma sequência de 5, 5, 3, 3, 4, 4, 7, 7, eu tenho uma dízima periódica simples em todos os casos, certo? Então, se é dízima periódica simples, eu sei que eu tenho que fazer geratriz e o meu denominador vai ser 9. Então, aqui, como é geratriz, eu vou fazer fração em todos, né? Vou transformar o número decimal em uma fração, que é 5 nonos. Copio o número, vejo que só tem um número que é dízima, no caso, e ele é dividido por 9. Aqui é 3 nonos, aqui é 4 nonos e aqui é 7 nonos. Agora, a gente vai voltar lá no exercício e substituir os números que são dízima periódica pelas frações que eu encontrei. Então, guardem na cabeça de vocês e vou voltar lá. Agora, então, vamos substituir pelas geratrizes, pelas frações que eu encontrei. Então, o 0,55, que na verdade é o 5 nonos, ele vai ficar assim, ó, 5 nonos menos 3 nonos. Aí, eu vou passar o traço de fração grande, que é esse traço aqui, 2 mais 7 nonos. E vou abrir o parênteses grande aqui, ó. Lembra que tá ao quadrado, hein? Menos o 0,4 ficou 4 nonos. Vezes, veja que tem um pontinho de vezes aqui, o 5 continua sendo 5, passo o traço de fração, 1 mais 0,7 é 7 nonos. E vou abrir aqui o meu parênteses grande aqui. Bom, gente, eu consigo fazer a subtração aqui dessas duas frações sem precisar fazer o MMC, porque os denominadores estão iguais. Mas aqui, ó, nessa adição e nessa adição, eu preciso resolver o MMC. E de 1 e 9 eu sei que é 9. Então, vamos substituir o 1 e o 9 por 9. Aqui eu já consigo fazer a conta, ó. 5 menos 3 é 2 terços. Perdão, 2 nonos. Passo o traço de fração grande. O MMC é 9, então vou pôr os dois traços de fração aqui. Vou pôr um 9 e um 9 de cada lado. Vou fechar aqui. Vou colocar o quadrado, vou copiar o 4 nonos para poder arrumar desse lado, ó. Aqui continua sendo 5, passo o traço de fração grande, vou colocar o 9 e o 9 aqui, porque eu sei que o MMC é 9, e vou começar com o 9 divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 9 vezes 1, 9 vezes 2, 18. Então, aqui vai ficar 18. 9 vezes dividido por 9, 1 vezes 7, 7. E aqui, 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1 vezes 7, 7. Agora, eu consigo fazer a soma dos numeradores aqui, porque os meus denominadores já estão corretos. Então, aqui, eu vou copiar lá, ó, o 2 nonos, vou pôr pequenininho, porque não vai dar o espaço. E 18 mais 9 vai dar 25. Então, vou passar o traço de fração grande, 25 sobre 9, ao quadrado. Menos 4 nonos, e aqui vezes, vou abrir o traço aqui, vai ficar 5, 9 mais 7, 16, vai ficar 16 nonos. Eu vou pegar essa turma aqui, eu vou copiar na outra página, porque aqui não há mais possibilidade de, não tem espaço para eu fazer. Então, eu vou copiar isso aqui e a gente continua na próxima página, tá bom? 2 nonos dividido por 25 nonos. Então, aqui, deixa eu estender esse traço aqui, ó. Aqui, nesse caso, eu tenho uma regrinha nova para explicar para vocês. Quando eu tenho
alguém dividindo, se eu jogar ele ao contrário, ele está no denominador. Se eu levar ele para o numerador, eu vou trocar a divisão pela multiplicação. Então, eu posso escrever assim, ó, 2 nonos vezes, aí eu tenho que trocar, né? O 9 vai em cima e o 25 vai embaixo, certo? Ao quadrado. O que que eu fiz? Eu desmembrei a minha fração que está sendo dividida por outra. Eu fiz ela na multiplicação. Joguei o 25 para cima, só que eu troquei aqui, ó, porque como ele vai multiplicar, eu tenho que inverter. Menos 4 nonos vezes, e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. O 5 é um número inteiro, mas embaixo dele tem 1. Então, eu vou fazer aqui, vou abrir parênteses, vai ficar 5 sobre 1. E o 16 nonos, eu vou jogar ele para cima, ele vai multiplicando, só que eu vou trocar aqui, vai ficar 9 sobre 16. Por que que eu fiz isso? Veja bem, ó, quando eu tenho uma multiplicação de frações, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo, mas eu posso simplificar esse com esse, eu posso cortar. Então, fica bem mais fácil de resolver, o número vai ficando menor. Então, aqui vai ficar 1 e 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2, 1 vezes 25, 25, fica muito mais fácil, né, ó, e eleva ao quadrado, menos 4 nonos, vezes, aqui mesma coisa, aqui não tem como eu simplificar, ó, tá? Então, 16 e 5 não se dividem, e 9 vezes 1 também não se divide, então, eu vou fazer 5 vezes 9, porque quando é multiplicação de cima, multiplico de cima, de baixo, multiplico de baixo, vai ficar 45 sobre 16. Agora, esse número aqui está elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer ele ao quadrado e ele vai ficar 4, que 2 vezes 2 é 4, e 25 vezes 25 é 625. Menos, continuo copiando, 4 nonos vezes 45 sobre 16. Lembrando que, veja bem, ó, aqui eu tenho uma multiplicação. Eu posso multiplicar o de cima pelo de cima ou de baixo pelo de baixo, ou perceber que o 45 dividido por 9 vai dar 5. Então, eu vou pôr no maior aqui. E 4 vezes dividido, e 16 dividido por 4 vai dar 4. Vou pôr no maior. Então, aqui ficou 5 quartos. Então, o resultado ficou, ó, já cortei esse aqui. 4 sobre 625 menos 5 quartos. Tenho que fazer o MMC disso aqui. 625 e 4, o meu MMC vai ser 2.500. Então, eu vou passar um traço aqui, ó, e vou continuar lá, certo? Então, aqui, 2.500 de MMC menos 2.500 de MMC. É só dividir pelos números de fatores primos. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 2.500 dividido por 625 dá 4, e 4 vezes 4 vai dar 16. 2.500 dividido por 4 vai dar 625, vezes 5 vai dar 3.125. Agora, fazendo as contas, eu sei que os dois denominadores são iguais, então é só subtrair em cima. Vai dar 3.109 dividido por 2.500. Então, se eu dividir um pelo outro, eu encontro 1,2436, que é a conta que resultou o exercício 5. Não podendo esquecer que quando a gente faz a subtração do 16 menos 3.125, o 3.125 é um número maior, por isso aqui era para ter o sinal de menos e, portanto, o número vai ser um número negativo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula um pouco complicada, precisávamos de pré-requisitos para poder resolver o exercício. Então, com calma, a gente vai fazendo. Se vocês assistirem o vídeo devagarzinho, vocês vão entendendo, tá bom? Um beijo e fiquem comigo na próxima aula, ok? Está acabando, turma. Força! Tchau!